Olá, alunos do Projeto Carioca 2. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vocês já olharam como está o tempo hoje em sua cidade? Chuvoso ou ensolarado? E vocês saberiam me dizer a diferença entre tempo e clima? Não se preocupem, a videoaula de hoje vai esclarecer todos esses pontos. Então, vamos começar? Se eu fizer a seguinte pergunta para vocês: como está em sua cidade o clima hoje? E vocês me respondessem: está chuvoso, ventando. Eu diria que vocês erraram a resposta, porque isto não é clima, é tempo. E o que vem a ser tempo atmosférico? É o comportamento da atmosfera em um dado momento, em um dado lugar. Ou seja, é o estado da atmosfera, o humor da atmosfera, como ela está naquele determinado momento. Se está calor, se está chovendo, e estas mudanças mudam frequentemente ao longo do dia ou de um lugar para o outro. Então, o que seria clima? Clima é a sucessão habitual regular de tempos atmosféricos, ou seja, é o estudo da atmosfera, a sua personalidade, como ela se comporta habitualmente. Ou seja, ao longo de anos são feitos registros que vão sendo organizados de maneira que podemos contar a história do comportamento do tempo de um determinado lugar para podermos definir o clima de um lugar. Vamos tomar como exemplo o clima do bioma cerrado, que é chamado clima tropical semiúmido. Esse clima é caracterizado pela sucessão regular de duas fases bem definidas. De outubro a março, fase quente e chuvosa, e de abril a setembro, uma fase um pouco mais seca e ligeiramente mais fria. Este comportamento alternado sazonal configura este tipo de clima. E quais seriam as principais fontes de dados climatológicos e meteorológicos? As três principais fontes são o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que estuda os grandes comportamentos do clima brasileiro, como os efeitos do El Niño, de Laninha. O INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, que fornece os dados meteorológicos, ou seja, do tempo, e o IPCC, que é uma sigla em inglês que significa Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, da ONU, que fornece dados de climas do mundo, como a teoria do aquecimento global. Alguns elementos são responsáveis pelo dinamismo das condições do tempo, como a temperatura, a chuva, o vento, a umidade do ar, que é a quantidade de vapor d'água que existe na atmosfera e que depende de diferentes fatores, como vegetação e hidrografia. Já o clima é influenciado por elementos e fatores climáticos, que fazem com que a atmosfera tenha características distintas dependendo da localização no mundo. Alguns desses fatores são a altitude, que corresponde à distância do Equador ao longo do meridiano de Greenwich, a altitude, que é a distância vertical que deve ser medida em metros entre um determinado local da Terra e o nível do mar. A altitude influencia o clima, sobretudo através da pressão atmosférica, que é a pressão provocada pela atmosfera sobre um determinado ponto da superfície. Quanto maior a pressão atmosférica, mais quente. Quanto menor a pressão atmosférica, mais frio. Isso significa dizer
que regiões mais próximas do nível do mar apresentam menor altitude e sofrem com uma pressão atmosférica maior, logo são mais quentes. Regiões mais afastadas do nível do mar apresentam maior altitude e sofrem com uma menor pressão atmosférica, logo são mais frias. Outro fator que influencia o clima são as massas de ar, que são grandes porções de ar que apresentam condições internas de temperatura, pressão e umidade influenciadas pela região onde são formadas, denominadas regiões de origem. Logo, uma massa de ar que se forma na Antártida apresenta temperatura baixa, alta pressão atmosférica e pouca umidade. À medida que as massas de ar se deslocam, elas vão perdendo as suas características. E o deslocamento sempre ocorre no sentido das regiões de alta pressão atmosférica para as de baixa pressão atmosférica. Na troposfera encontramos 3 tipos de massa de ar, conforme a latitude sobre a qual elas se formaram. A massa de ar equatorial, formada em baixas latitudes, próximo ao Equador, as tropicais, próximas aos trópicos de Câncer e Capricórnio, e as massas de ar polares, próximas às regiões polares, sendo as mais frias. Porém, outros fatores também influenciam o clima, como a maritimidade, as correntes marítimas, a continentalidade, a radiação, entre outros. Após definirmos previamente a diferença entre tempo e clima, vocês são capazes de realizar a primeira atividade de ciências do material de complementação escolar desta semana, que se encontra na página 13. Nesta atividade, vocês deverão analisar as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Vamos à primeira afirmativa. O clima pode mudar várias vezes ao dia, então nós vimos que o que muda várias vezes ao dia, ou até de um lugar para o outro, é o tempo, não o clima. Então essa afirmativa é falsa. O tempo representa as condições em um determinado instante? Sim, verdadeiro. Por quê? Porque o tempo é como a atmosfera está naquele determinado momento. Então, verdadeira. Terceira afirmativa. Para que possamos definir o clima de uma região, faz-se necessária a observação das características das condições atmosféricas deste lugar em um longo espaço de tempo? Nós vimos que, ao longo dos anos, são feitos registros e estes vão sendo organizados de maneira que possamos contar a história do comportamento do tempo num determinado lugar e assim definirmos o clima daquele lugar. Então, essa afirmativa é verdadeira. Baseada na sequência que foi formada, então a alternativa correta seria a letra C. Os climas regionais estão intimamente relacionados aos padrões de circulação oceânica, assim como de circulação atmosférica, que por definição é o processo de movimentação do ar ocorrido na troposfera, ocasionado pelas diferenças de pressão e temperatura existentes na atmosfera terrestre. A circulação atmosférica está associada a ventos alísios, que são ventos de baixas altitudes que sopram dos trópicos para o Equador, onde temos os ventos saindo de uma área de alta pressão atmosférica, trópicos, para uma de baixa pressão atmosférica, Equador. Desta forma, entende-se que a faixa equatorial é uma área de baixa pressão, portanto, receptora de ventos.
enquanto que a faixa dos trópicos, até cerca de 30 graus de latitude, é uma área de alta pressão, portanto, dispersora de ventos, de onde partem os alísios. Isto se deve em razão do movimento de rotação da Terra, que vai fazer surgir essa dinâmica de circulação com o eixo de inclinação. Além disso, a pressão atmosférica é menor em áreas onde a radiação solar incide de maneira mais intensa, isto é, onde as temperaturas são maiores. Isso ocorre porque o ar nessas áreas fica mais aquecido e emerge para as partes mais altas da atmosfera, provocando maior movimentação do fluxo de ar. As áreas equatoriais recebem mais radiação solar ao longo do ano do que as demais áreas do globo terrestre, de modo que tendem a apresentar maiores temperaturas e, portanto, menor pressão atmosférica. Por isso, temos ventos alísios que se movimentam do norte ao sul em direção às zonas próximas à linha do Equador, caracterizando uma das várias manifestações da circulação atmosférica. O mecanismo básico desse fenômeno ocorre da seguinte maneira: o ar mais frio é mais pesado e costuma descer, enquanto o ar quente é mais leve e costuma subir, o que proporciona movimentação e formação dos ventos. Além disso, essas movimentações de ar ocorrem de zonas de alta para baixa pressão atmosférica. Dessa forma, se considerarmos que os raios solares atingem a Terra de forma diferenciada ao longo de sua extensão, é possível perceber a dinâmica da movimentação das massas de ar a nível global. Temos, assim, portanto, a formação das chamadas células de movimentação, que se dividem em três: as células tropicais ou de Hadley, que ocorrem em zonas de baixas latitudes, ou seja, entre a linha do Equador e os trópicos de Câncer e Capricórnio. Origina-se graças ao elevado aquecimento da zona equatorial, que faz com que o ar suba e se desloque em direção aos trópicos, onde aos poucos se resfria e, consequentemente, desce, retornando ao Equador. Há evidências que a expansão desta célula se deve à mudança climática. A maioria das regiões mais secas e áridas da Terra estão localizadas nas áreas sobre os trechos descendentes desta célula. Isto pode levar a mudanças na precipitação nas latitudes, nos limites da célula. Os desertos se tornam mais secos e se expandem, e os habitantes destas áreas terão menos chuva, o que poderá causar problemas de alimentação e habitabilidade. A outra célula são as chamadas células de latitudes médias ou de Ferrel, em que o ar movimenta-se em direção aos polos, onde se resfria e retorna para as faixas tropicais. Os ventos são predominantemente do oeste e sopram em direção oposta aos ventos alísios. Temos o inverso do que ocorre com a célula de Hadley, com chuvas de convecção, como observado na região amazônica. E a terceira célula é a chamada célula polar ou de altas latitudes, em que os ventos deslocam-se dos polos em direção aos trópicos, onde se aquecem e retornam novamente às zonas polares. Os ventos são polares de leste e carregam sempre muita umidade, baixas temperaturas e elevada pressão atmosférica. Nesta faixa, ocorrem correntes de convecção que favorecem a ocorrência de climas temperados chuvosos, os chamados oceânicos. Na área do polo, correntes subsidentes formando desertos polares, com massas de ar seco e extremamente frios, provocando quedas de temperatura. Veja a ilustração para associarmos com as estações do ano formadas através do movimento de translação. Essa dinâmica se explica pela variação de incidência da luz solar.
No dia 21 de dezembro, ocorre o fenômeno do solstício de verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Já no dia 21 de março, ocorre o fenômeno de equinócio, sendo outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. No dia 21 de junho, ocorre novamente o solstício, só que agora inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. E no dia 23 de setembro, novamente equinócio, sendo outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Observamos que temos estações opostas ocorrendo. Verifica-se que teremos uma dinâmica que é determinada pela variação da incidência da luz solar de circulação geral da atmosfera. Tal processo é fruto da variação de latitude. Após uma revisão sobre as células de movimentação e a sua influência sobre a variação climática, vamos à segunda atividade de ciências, na página 14, que consiste em completar o quadro abaixo com as palavras em destaque: quentes, linha do Equador, menores e frias. Após a observação da imagem ao lado do planeta Terra. Observando a imagem do planeta Terra, percebemos que, devido ao formato e inclinação da Terra, os raios solares incidem mais diretamente nas áreas próximas à linha do Equador. Assim, quanto mais próximos estivermos dos polos, ou seja, das extremidades do planeta, menores serão as intensidades desses raios. E, de acordo com a figura, podemos diferenciar as zonas climáticas do planeta em zonas frias, temperadas e quentes. Meteorologia é uma das ciências que estuda a atmosfera terrestre, que tem como foco o estudo dos processos atmosféricos e a previsão do tempo. Para a coleta de dados meteorológicos de uma localidade qualquer, é normalmente utilizada uma estação meteorológica, onde estão reunidos todos os equipamentos meteorológicos necessários. Por exemplo, para a coleta de dados meteorológicos em mares e oceanos, uma estação meteorológica pode ser embarcada em um navio ou boia meteorológica. Já para a coleta de dados na alta troposfera, podemos utilizar satélites meteorológicos. Os equipamentos meteorológicos mais comumente utilizados em uma estação meteorológica são o anemômetro, que mede a velocidade do vento, o barômetro, que mede a pressão atmosférica, o pluviômetro, que mede a precipitação pluvial, ou seja, a chuva, o termômetro, que mede a temperatura ambiente, o higrômetro, que mede a umidade do ar, e o piranômetro, que mede a intensidade da radiação solar. A meteorologia apresenta várias aplicações, sendo que a principal delas é a determinar a previsão do tempo, pois prevê o estado da atmosfera em um tempo futuro e em um determinado local. A partir destas informações, há uma grande variedade de finalidades para a previsão do tempo, como, por exemplo, a prática de atividades ao ar livre, o planejamento em canteiros de obra, importante para os prazos de entrega na construção civil, o turismo, uma vez que, quando desejamos viajar, sempre procuramos saber como estará o tempo durante o período da viagem, a aviação, pois o controle do tráfego aéreo é importante, uma vez que a presença de tempestades e regiões de cisalhamento do vento podem desviar aeronaves de suas rotas originais. Na agricultura, determinando a localização das principais plantações de um determinado produto agrícola, o rendimento agrícola, a eficiência do uso de água, assim como o balanço energético dos ecossistemas naturais
ou artificiais. Além disso, a meteorologia é muito importante para a hidrometeorologia, que é o ramo que lida com o ciclo hidrológico, com balanço hídrico e com dados estatísticos de chuvas, emitindo previsões de acumulação de chuva e destacando regiões que podem vir a sofrer com enchentes. Após falarmos sobre a meteorologia e comentarmos as suas possíveis aplicações, vocês poderão responder à última atividade de ciências do material de complementação escolar presente na página 15. Esta atividade, vocês deverão respondê-la de acordo com as informações fornecidas sobre a importância da meteorologia para as diversas atividades humanas. E com isto, meninos, finalizamos a nossa videoaula da semana. Um grande abraço em todos e cuidem-se!